E aí, cubistas, beleza? Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre submétodos avançados para a Last Layer, que é a ZBLL, CoLL, LCP e esses métodos que eu falei lá naquele vídeo. E eu prometi que eu faria uma segunda parte falando sobre os submétodos para a Last... E aí, cubistas, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre submétodos avançados para a Last Layer, que é a ZBLL, o OneBook Last Layer, LCP, CoLL, esse tipo de método que eu falei um pouco mais aprofundado lá naquele vídeo. E eu prometi que eu faria uma segunda parte falando sobre submétodos avançados para o last slot, né, para o último slot aqui de F2L. E vou acabar abordando aqui um pouco nesse vídeo também sobre submétodos para o F2L. Então, se ficou interessado, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando eu lançar um vídeo novo por aqui. Entra no nosso servidor de Discord, o link fica aqui na descrição. Tem sempre pessoal muito ativo lá conversando. E é muito bom você aprender coisas novas sobre o cubo e fazer novos amigos. E sempre que possível eu entro lá para trocar uma ideia com vocês. Se quiser comprar algum cubo, eu recomendo fortemente a OnCube. Eles são uma loja brasileira especializada em cubo mágico. Eles têm ótimos cubos por ótimos preços. O link para a loja fica aqui na descrição. Você pode utilizar meu cupom de desconto VITIANZO para te ajudar com o preço final de cada uma das suas compras. E acho que mesmo que você não pretenda comprar nada por enquanto, dá uma entrada lá no link, que chegou bastante coisa nova lá. Quem sabe não te desperta um certo interesse. E se quiser contribuir financeiramente com o canal diretamente, né? Temos a opção de seja membro. Entra aqui embaixo no link aqui na descrição. Na verdade é do lado do botão de se inscrever, também na descrição, né? Mas lá tem acesso, você pode ter acesso a todos os benefícios e os preços de cada uma das categorias. Então eu fico muito feliz com o apoio de todo mundo que é membro aqui do canal. Então entrem ali no link e considerem apoiar, eu ficaria muito feliz. De qualquer forma, bora começar a falar aqui já dos submétodos. Como eu tinha dito, são bem mais métodos para Last Slot, tem muito mais possibilidades. E fora que tem bem mais coisa que é possível, digamos assim, que eu não vou acabar abordando aqui nesse vídeo, né? Mas, de qualquer forma, vamos começar aqui a falar dos métodos. São 12 no total que eu coloquei, sendo que 10 deles são especialmente para o Last Slot. O primeiro deles é o OLS, que significa Orient in the Last Slot, alguma coisa assim, eu não lembro certinho a tradução. Mas a premissa básica é, para qualquer par de F2L, você vai reconhecer, além do par, todas as posições de todos os meios e cantos amarelos da última camada e você vai utilizar um algoritmo alternativo que resolva, além desse último par de F2L, toda a OLL. Então nesse caso aqui, vamos parar para ver um pouquinho, né? A gente tem esse caso aqui, que é esse canto e esse parzinho aqui, né? Essas duas coisas estão batendo, essas duas aqui são iguais também. E a maneira normal que as pessoas provavelmente resolveriam aqui, né? Seria rotacionar para cá, né? E encaixar. Que não é uma maneira tão ruim assim de se utilizar. Não sei, outra maneira talvez seria fazer isso aqui, sei lá, não sei. Depende muito, cada um tem a sua maneira de resolver cada par, né? Mas nesse caso aqui, se você for reparar, você tem todos os blocão aqui em cima, né, de meios e cantos amarelos. E também tem um blocão aqui embaixo. Nesse caso, você pode utilizar um algoritmo alternativo. E de novo, minha ideia aqui com essa série de vídeos não é mostrar os algoritmos, né, e sim mostrar apenas o método, como ele funciona. E quando você faz isso, você resolve a OLL. Vale a pena aprender esse método? Claro que não, porque são 40 pares de 2L e mais 50 e tantas OLLs multiplicado por todas as combinações possíveis. Só que daí é fácil, uns 30 mil casos, sei lá, eu não sei quantos são pra falar a verdade, mas são muitos casos, mais que o OneBook Last Layer, é muita coisa, ninguém sabe completo, ninguém nunca pensou em aprender. Talvez aprender um outro caso que seja fácil de reconhecer, seja interessante. Mas o legal desse método é que ele tem subsets, né? Teoricamente, para cada caso de F2L possível, você tem os algoritmos para resolver a OLL dentro desse caso. E aí que saem os subsets do OLS. O primeiro deles é o VLS, ou Bulk Last Slot. Esse método, a premissa básica é a mesma do OLS, só que apenas para quando você tem um par resolvido. Então, se o seu último par de F2L tem um par pronto, você vai utilizar o Valk Last Slot. Valk vem do Max Valk, né? Acho que ele que popularizou um pouco esse método. E a premissa é a mesma, você reconhece além do par toda a combinação de meios e cantos da última camada. E você vai, ao invés de só encaixar o par normalmente, você vai utilizar um algoritmo alternativo. Inclusive esse caso aqui caiu, né? Esse caso aqui é um caso utilizado pelo Max Valk no 4.74, que foi o WR na época. É um caso bem simples aqui também, né? Que você basicamente cancela na OLL. E esse método aqui tem bem menos casos, se eu não me engano são 216, e é bem mais viável de aprender. E novamente aqui esses métodos, a maior parte deles, pelo menos esses primeiros que eu vou falar aqui, são para pessoas que já têm um nível bem mais avançado, né?
Então, o que vale a pena aprender do Valkyrie Slot para pessoas no geral? Se você quiser aprender alguma coisa e nunca aprender um metro inteiro, todos os 216 casos, tem casos bem simples que pode aprender. Por exemplo, esse daqui, né, que você tem esse blocão aqui, um bloco aqui, você pode, ao invés de encaixar o par, você faz um M', encaixa o par e volta com RW'. Ou então, esse caso aqui, né, que acho que é o mais fácil de todos, quando você tem um blocão aqui, bloco aqui, bloco aqui, ao invés de você encaixar, você faz lá o sled, né, e você força o aerial skip. Então você tem vários casos muito simples e boa parte deles é fácil de reconhecer também, não é tão complicado assim, apesar de que tem algumas exceções, na verdade. Mas, de qualquer forma, é um método geralmente bem rápido e que vale sim a pena aprender. Pelo menos em alguns casos é bastante interessante. Ou então, o método inteiro, se tiver um nível mais avançado, também pode valer a pena. Temos também o HLS e a premissa é a mesma do VLS. Só que em vez de ser, né, para quando você tem um par resolvido, né, como nesse caso, é para quando você tem um pesca pronto. Quando você tiver um pesca pronto, você pode fazer o HLS. Então nesse caso aqui, né, ao invés de você fazer o pesca aqui e resolver esse caso aqui de OLL, você pode fazer um algoritmo alternativo, né, nesse caso aqui, transforma em um par, encaixa o par e volta o que você bagunçou, que você resolve a OLL. O problema desse método é o seguinte, ele é bem mais complicado de reconhecer do que o Valkyrie Slot e os algoritmos tendem a ser bem mais lentos. Então eu diria que não vale a pena você aprender ele. E esse caso que eu mostrei aqui pra vocês, na verdade não é bem um caso só de HLS, ele é um subset dentro desse subset. Cada um desses métodos, né, tem várias subdivisões dentro deles, mas eu não vou falar de todos aqui, porque senão eu ficaria falando por horas sobre métodos para Last Slot. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse caso específico. Mas a premissa do HLS é basicamente essa, você resolver a OLL inteira quando você tiver um pesca. Temos também o BLE, de Brook Last Slot, popularizado, né, pelo Anthony Brooks. Não sei se vocês conhecem ele, mas é um grande cubista dos Estados Unidos, acho eu. E a premissa desse método é basicamente a seguinte, é a mesma dos outros dois métodos, a do VLS e do HLS, é um subset do OLS, só que a ideia é você pegar quando tem o último caso, né, quando é no último slot aqui, você tem um canto resolvido e falta apenas um meio para encaixar, e ao invés disso aí, de você simplesmente resolver esse meio, né, como se fosse camadas aqui, né, que geralmente não é os melhores casos, você utiliza um algoritmo alternativo que força a OLL skip. São vários casos, e eu conheço muito poucos dele, para falar a verdade, e eu não tenho como ter uma opinião formada se vale ou não a pena. O que eu posso dizer pra vocês é que tem alguns casos bem simples, como por exemplo esse que eu mostrei pra vocês agora, né, que é quando você tem um canto e todos os meios aqui orientados, todos os cantos orientados, você basicamente encaixa esse meio e resolve esse caso. É um caso bem simples, mas bem interessante de se aprender, e tem vários outros também dentro desse submétodo que vale a pena aprender, por exemplo esse daqui, né, é um caso bem interessante também, que quando você tem um meio aqui, né, e você pode ir um H, digamos assim, você consegue também utilizar um algoritmo que força o aerial skip, mas são poucos que eu conheço para falar sobre o método completo, né, então teria que eu pesquisar um pouco mais para dar uma opinião mais certeira para vocês. A premissa do CLS é a mesma do HLS, a premissa do CLS é a mesma do BLE, só que para quando você tem um meio resolvido aqui na última camada e falta apenas um canto. Quando você tiver isso, você pode utilizar um algoritmo alternativo, da mesma forma, resolve a OLL. Então não preciso explicar muito, né, sobre o contexto, porque vocês já entenderam basicamente como é que funciona. Todos esses subsets do OLS, a premissa é a mesma, você resolve o caso da OLL junto com o par de F2L, a única diferença é que a gente subdivide eles para ficar um pouco mais fácil na hora de aprender todos eles. Sobre o CLS eu também não tenho uma opinião formada, porque são vários casos. O que eu sei é que tem alguns casos que valem a pena de aprender, como por exemplo esse aqui que eu mostrei pra vocês, né, quando tem um canto e tudo orientado. Tem esse daqui também, que é quando tem um canto aqui e esse padrãozinho aqui meio como se fosse um L, né. Nesse caso você também pode aprender o algoritmo, mas no geral eu sei muito poucos e não tenho como afirmar pra vocês quais são bons e quais não são bons de aprender. Então, no geral, é um método interessante, mas não conheço o suficiente sobre. E o último método aqui, pelo menos desses daqui que a gente discute, né, pra influenciar a última camada, no caso, um subset do OLL, do OLS, é o FLS, que é Flipped Last Slot. É pra quando você tem o canto resolvido e o meio flipado. Qual que é a premissa desse caso? Muitas vezes você acaba a cruz, né, então você tá lá resolvendo a sua cruz, você percebe que tem um par que ficou embaralhado, né, então ficou o par assim com o canto resolvido e o meio invertido, e geralmente esses casos são bem ruins de serem trabalhados. Então a ideia desse método é que você, ao invés de resolver ele, se preocupar com ele no começo, você esquece ele, deixa ele pro final, e no final você resolve esse par junto com a OLS, né, com a OLL. Então esse caso aqui é um bem simples, né, que quando você tem
um meio aqui flipadinho. Você faz esse algoritmo aqui que resolve. De novo, não vou mostrar os algoritmos aqui nesse vídeo. E esse método eu já acho um pouco mais interessante de aprender, porque ele tem menos casos, né? Por ser flipado, você tem menos combinações possíveis na última camada. Então esse aqui eu diria que vale sim a pena aprender. É difícil encontrar recurso pra ele, mas no geral eu diria que esse aqui é interessante de aprender sim, pelo menos pela ideia. Não conheço o suficiente sobre algoritmos, mas a ideia parece interessante. E aí tem aí uma questão que seria possível, mas eu não vou mencionar aqui nesse vídeo porque não tem nem condição de você reconhecer isso, é quase impossível, eu diria, de alguém aprender algo sobre esse método, mas é o One Look Last Lot. A premissa é basicamente a seguinte, né? Você vai baralhar aqui aleatoriamente e para cada caso possível, né, quando você já tem a cruz e 3 pares resolvidos, você resolve o cubo inteiro a partir daqui. Só que isso são infinitos casos, é caso pra caramba, não tem nem como contar isso aqui, é muita coisa mesmo, e teria que influenciar muita coisa para você conseguir chegar nesse ponto. Agora o que tem é o Zeroing. Zeroing. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é um método secreto que o Felix tinha popularizado um tempo atrás. E a premissa é basicamente fazer um One Look Last Lot para alguns casos específicos. Então, por exemplo, aqui, né, se você for reconhecer, todos os meios estão resolvidos e é um caso de CLS. Então, nesse caso de CLS, você consegue resolver o cubo inteiro utilizando comutadores. Né? Nesse caso, a gente tem um 5C, digamos assim, que são 5 cantos que precisam ser trocados. E você utiliza um algoritmo aqui, digamos assim, que você resolve tudo. Só que não é bem um método, porque é algo intuitivo, eu coloquei aqui na lista, porque é interessante se mencionar, né, para quebrar esse segredo aqui, que é o Zeroing. Mas a premissa é basicamente essa, né, para casos de CLS, você resolver tudo isso. Um outro caso que é bem interessante, né, que é possível nesse método também, que é você chegar a um caso nesse estilo aqui, assim, né, ao invés de você resolver o caso normal e partir para Last Layer, né, você vê que tem 2 meios que já estão resolvidos, né, e você encaixa o segundo para deixar todos os meios resolvidos, e aí você resolve o caso de CLS que sobrou. Então é bem complicado você utilizar isso em Solve, né, não tenho como recomendar isso aqui para vocês, mas é algo que se você tem um conhecimento avançado sobre o cubo, você consegue utilizar de vez em quando por ter uma visão um pouco mais aprofundada, né? Não só nesse caso aqui do Zeroing da CLS, né, de você tentar usar comutadores para resolver a última camada, mas você pode utilizar isso também para as edges, né? Então você chegou aqui, por exemplo, você percebe que você tem 3 edges que precisam ser trocadas, você pode utilizar um comutador. Aqui envolve coisa do 3x3 vendado, né, que é um pouco mais avançado, apesar de não ser bem a premissa do 3x3 vendado, mas tem uma certa relação. Então é basicamente isso pro Zeroing, né, digamos assim. Não é bem um método, só coloquei aqui por fun fact, né, por fato curioso. Então, só passando rapidamente por ele, não tem como recomendar porque não é algo que dá pra se aprender e estudar caso, não tem nem recurso sobre isso na internet. Mas de qualquer forma, eu achei interessante mencionar isso aqui. Temos agora o ZBLS. O ZBLS junto com a ZBLL formam o método ZB, que inclusive eu estava tentando aprender um tempo atrás, acabei desistindo por uma série de razões, uma delas é que tem muito algoritmo. Mas a premissa do ZBLS é a seguinte: chegando no último par de F2L, você além de conhecer o par, você vai conhecer a posição de cada uma das edges. Ao invés de você simplesmente resolver esse último par normalmente, você vai além dele resolver também a orientação dos meios para que a cruz assim fique pronta. Então são bastante casos, para cada um dos casos, né, tem uma possibilidade, você precisa aprender todos os casos para todos eles. E tem algoritmos que não são tão intuitivos assim quanto parece, né, porque alguns você pode só utilizar combinações de SLED para resolver, só que tem alguns que isso não é possível, né? Você vai precisar utilizar algoritmos alternativos e é um pouquinho mais complicado de aprender. Mas o bom desse método é que se você quiser aprender ZBLL também, você vai sempre no final da sua resolução ter ali um caso ZBLL pronto para você executar. Desculpa ter batido na câmera, mas a premissa do método é basicamente esse. Se você quiser aprender ZBLL e tiver essa intenção, talvez seja interessante você aprender esse método, se não, eu acho que nem vale a pena, para ser bem sincero. Lembra que eu falei do VLS e do HLS? Dentro dele temos algumas variações, e as duas mais populares são o Winter Variation e o Summer Variation. O Winter Variation sendo do VLS e o Summer Variation sendo do HLS. No caso do Winter Variation, que é a variação do VLS, a premissa é a seguinte: você tem um par resolvido no último caso, né? E além disso você percebe que você tem todos os meios orientados, né? Todos os meios estão para cima, tem 3 meios aqui para cima. Quando acontecer isso, você pode reconhecer, são bem menos casos, você reconhece a posição dos cantos e com isso você utiliza um algoritmo alternativo que resolve a última camada, né? Você resolve o LL para esse caso. São bem menos casos e nesse caso aqui acho que sim, vale a pena você aprender. Te dar um LL skip em casos bem simples, né? Também tem alguns casos que não são bem fáceis de reconhecer, né? Especialmente esses que você tem esse tipo de caso aqui, né? Que é quando você não tem nenhum canto orientado. Aqui talvez não vale a pena você aprender e vale mais a pena você só resolver e utilizar a QLL.
Mas no geral tem casos bem simples que vale sim você aprender, pelo menos alguns deles, que facilitam um pouquinho na sua soma. Pro Summer Variation é a mesma coisa, quando você tem 3 meios orientados e um caso de pesca, que esse aqui na verdade é exatamente o mesmo caso que eu mostrei do HLS, que é basicamente o único que eu conheço. Mas a premissa é a mesma, você tem 3 meios orientados, num caso de pesca, né? E você utiliza um algoritmo alternativo apenas para resolver a OLL. Nesse caso aqui, eu não recomendo que vocês aprendam porque não tem nada demais nele, não é um dos melhores métodos. E só não aprendam porque não vale a pena. VHLS, e esse aqui vai incomodar uma galera. VHLS, a premissa é a seguinte: você vai chegar no último par, transformar ele em um pesca ou em um Suni. Transformar em um pesca ou em um par F2L, e depois disso você vai resolver a cruz, reconhecendo a partir desse par que você acabou de criar. Então, qual que é o problema desse método? Vamos lá. Você percebeu a quantidade de etapas que a gente passou aqui? Então, primeiro você reconhece o par, ainda mais se você tá no começo, né? Porque esse método aqui ele chama muita atenção pra quem tá começando. Porque a ideia dele é você resolver a cruz, né? E deixar a cruz resolvida no final. Então o pessoal tá aprendendo a OLL e percebe, opa, eu posso sempre forçar um caso de cruz, e acaba indo pro VLS. Pro VHLS, na verdade. O VLS é outra coisa. Mas vamos mostrar aqui agora o problema desse método. Então, perceba a quantidade de etapas que você está passando se você é iniciante. Primeiro, você não está acostumado com F2L, então você olha e tem que conhecer aqui o caso. Opa, reconheci, beleza. Parei ele um par, né? Depois que você faz isso, opa, tem que reconhecer aqui as L's, beleza. Aí você vai e faz o algoritmo. Tem muito tempo que você pausa para reconhecer. Se você simplesmente reconhecesse aqui nesse mesmo caso aqui, né? Vamos ver qual que era. Tentar voltar. Acho que é esse aqui, não tenho tanta certeza. Mas se você simplesmente vai lá e resolve o caso inteiro, assim que você reconhece, e depois cai uma OLL e você reconhece ela, você já adiantou tão mais tempo em dois reconhecimentos, se você aprendeu OLL, do que se você tivesse parado para reconhecer outro caso. Tudo bem, você pode depois aprender a reconhecer isso tudo de uma vez só que mesmo assim os algoritmos são muito ruins. Então, sendo bem sincero, não aprendam VHLS de jeito nenhum, sabe? Não vale a pena, só perde tempo, e você poderia aprender outras coisas nesse meio tempo. Então, o VHLS está totalmente fora de cogitação. Então, esses são basicamente os métodos para o last slot. Claro que tem outras variações dentro de cada um desses métodos que eu falei pra vocês, você pode fazer muito mais coisa, mas no grosso modo isso aqui que eu falei já tá mais do que suficiente para contextualizar vocês sobre as novas tecnologias do cubo, digamos assim. E agora eu vou falar sobre mais duas coisas aí que são um pouco faladas também durante o F2L como um todo. Então vamos lá, o primeiro deles é o F2L avançado. E a premissa básica dele é você evitar ao máximo rotações, aprendendo algoritmos para resolver o F2L de vários ângulos. E aqui tem várias variações, vários algoritmos, várias coisas possíveis de fazer. Só vou mostrar aqui alguns casos para vocês, né? Então, por exemplo, nesse caso F2L, você tem o canto branco, laranja e verde com o meio laranja e verde. Aqui, se você resolver esse par da maneira tradicional, né, do Friedrich, você transforma ele em um par, rotaciona e encaixa ele aqui nessa posição, certo? A ideia da F2L avançado é você evitar rotações. Ao invés de você fazer isso aqui, rotacionar e encaixar, né, você vai fazer esse algoritmo. Certo? Você basicamente utiliza 3 movimentos aqui, utilizando o S, né? Que você encaixa ele lá atrás. Um outro exemplo é esse caso aqui, né? Mesmo par, verde-laranja com o meio verde-laranja, né? Verde-laranja, verde-laranja. Você tem que encaixar ele aqui, né? Você poderia fazer isso aqui se fosse resolver esse par naturalmente. Seria tirar o par lá de trás, transformar em um negócio aqui, ia ser muito lento. Só que com o F2L avançado, você pode simplesmente fazer um FW aqui ou um F. Tem gente que prefere fazer F, né, se vai utilizar esse caso. Eu prefiro FW porque acaba que a destreza fica um pouco melhor, pelo menos pra mim. Você encaixa o par aqui atrás e resolve, né? Então é um casinho bem simples que te salva bastante tempo se você conseguir reconhecer ele a tempo. Então o F2L avançado é bem interessante você aprender algumas coisas dele, só que não tem como você aprender todos os casos possíveis, de todas as combinações possíveis, porque também são muitos casos. Mas acho interessante a ideia, assim, quem quiser aprender algumas coisas, tem vários vídeos no YouTube. Acho que a Ana, né, a Ana Beatriz tinha uma série de vídeos falando sobre F2L avançado. Então procure se informar, porque tem casos bem interessantes que podem salvar bastante tempo na sua solda aqui sim. E por último eu vou falar do Fruff Stuff, ou então do F2GNF Prime, como você preferir chamar. Que a ideia é uma ideia popularizada pelo J.D. McNeil, né, não sei se vocês conhecem ele, mas é o cara, um dos mais intelectuais do cubo, digamos assim. E o cara conhece muita coisa sobre o cubo mágico, e ele popularizou esse Fruff Stuff. A ideia é a seguinte: os últimos 2 pares tem algumas variações, mas a grosso modo é basicamente isso. Você vai fazer um F, resolver os últimos 2 pares como se fossem um, né? Você emenda um no outro. Então você utiliza desse F aqui como premissa para resolver esse último par aqui, né? E a ideia dele é que você não rotacione, né? Então você evita a rotação com isso, em caso de meios orientados como esse daqui, né?
Aí você resolve esse par e depois você resolve o último par com um algoritmo a mais. Nesse caso aqui, para você usar o Frog Stuff, você vai ter que aprender mais alguns casos de F2L para esse último F, né? Porque você tem casos, uma variação de casos nova para quando você tem esse último par de F2L. Mas a premissa por trás do método é bem interessante e confesso que eu tô estudando ele ultimamente, porque tem bastante coisa interessante que dá pra você fazer com ele. Um outro caso aqui, né, você tem os últimos dois pares, só que ao invés de estarem na diagonal, eles estão aqui um lado do outro, e você, ao invés de encaixar esse par aqui normalmente, você faz um sled, e aí você resolve o último par. Tem várias outras variações possíveis que são bem interessantes, mas a grosso modo é basicamente isso. E acho que sim, se você tá em um nível bem mais avançado, acho que vale a pena sim aprender o Frog Stuff, porque tem bastante coisa interessante pra você fazer com ele. Não vou falar muito sobre esse método aqui, não tem como, até porque meus conhecimentos sobre ele são bem limitados, mas é um método interessante, então se quiser, corra atrás dele sim, porque você vai aprender bastante coisa. Então pro vídeo de hoje, a grosso modo, era basicamente isso. Como eu disse, eu não quis me aprofundar muito sobre esses métodos. Pesquisem sobre eles se quiserem mais informações, né? Tem bastante coisa interessante que eu falei aqui nesse vídeo, dá pra você utilizar como norte. Então é bem interessante, não vou falar sobre os métodos, não pretendo fazer vídeos sobre esses métodos, mas aqui tá um pouquinho sobre o dicionário, né, sobre o que significa cada um desses métodos, por que a gente fala sobre eles e quais valem ou não a pena aprender. De qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima.